E a gente volta a falar do projeto de lei das fake news, um tema que estava engavetado, esquecido ali, né? Mas está voltando ao debate na Câmara dos Deputados. E o maior impasse continua sendo o órgão regulador que deve ser criado. Para avaliarmos melhor esse cenário, temos um convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan, o advogado André Marcília, que é especialista em liberdades de expressão e de imprensa. Doutor André, boa noite. Em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite a todos, espectadores. Obrigado pelo convite. Se estivesse nas mãos do senhor essa decisão, doutor André, qual seria a melhor solução para se definir a quem caberá a fiscalização ou a definição do que deve ou não ser publicado, a criação do órgão regulador, nas mãos de qual agente deveria estar esse poder? Pois é. Olha, eu entendo que a melhor solução para isso é uma que parece-me ser a menos provável, que seria não deixar esse órgão na mão de nenhuma entidade existente e de nenhum órgão público, e sim da própria sociedade civil, uma composição parecida com algum tipo de autorregulamentação, como existem em outras entidades já relacionadas à publicidade, por exemplo, em que o próprio setor se une em torno de um tema que é tão relevante a ele e faz, às vezes, um gerenciamento de questões ali que podem desafogar o judiciário, podem dar diretrizes que o próprio mercado, portanto, conseguisse regular essa questão. Não é o que está no horizonte. O que está no horizonte é uma discussão política. Ontem, enfim, o próprio Orlando disse que esse órgão vai depender de uma negociação política, quer dizer, isso dá o tom de que vai ser tudo esse órgão, menos técnico. O senhor vê riscos, doutor, a liberdades de expressão e de imprensa, que, como eu anunciei aqui no início, são as especialidades do senhor. Essas liberdades ficam ameaçadas por essa proposta? Ficam ameaçados porque esse órgão fiscalizador, ele vai ser responsável justamente por dar as diretrizes de como devem ser cumpridas esses artigos, como devem ser cumpridos e como deve ser o direcionamento a respeito de tudo o que ali estiver sendo regulado. E veja, esse PL, a gente tem falado muito de alguns pontos críticos dele. Eu tenho dito bastante de um ponto relevante, que é o poder de polícia, como o próprio TSE chamou na proposta alternativa, ou o dever de cuidado que o PL anuncia, que é não avançar sobre o conteúdo, mas fazer com que seja dever das próprias plataformas avançarem sobre a regulação dos conteúdos, ou até mesmo sobre a ausência de distribuição de determinados conteúdos. Isso é, sim, um perigo. E, claramente, a gente não sabendo a quantas andará esse órgão fiscalizador, esse perigo, sem dúvida alguma, é reforçado. Muito bem. André Marcília, advogado especialista em liberdades de expressão e de imprensa. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui conosco. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.